Gente, na sessão da Câmara desta semana aqui em Piuí, um projeto de lei que possibilitaria a instalação de um novo posto de combustível no bairro Novo Tempo, estava em pauta. No entanto, a proposta foi rejeitada. Confira os detalhes na reportagem. De acordo com a legislação vigente, que foi aprovada no fim do ano passado, novos postos de combustível em Piuí precisam ter uma distância mínima de 500 metros para outro posto de combustível. Além disso, eles precisam respeitar uma distância de 200 metros de hospitais, instituições de ensino, igrejas, templos religiosos, praças, parques, áreas de lazer e recreativas. O que estava em votação era o projeto de lei complementar número 5 de 2025, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes, Fábio Tulim e Antônio Fernando Gomes, o Fernando Detetive, que pretendia reduzir as distâncias de 500 metros para 300 de outro posto de combustível e de 200 metros para 100 de hospitais, escolas, igrejas, praças e áreas de lazer. A mudança, caso aprovada, possibilitaria a instalação de um novo empreendimento nesta área do bairro Novo Tempo, na esquina das ruas Amazonas e Severo Veloso. Para os autores da proposta, isso traria benefícios econômicos para a cidade. Mas a gente pensa muito na questão geração de emprego, que é muito importante para essa cidade. A gente fala aqui que a cidade, nossa Piuí, está hoje com 8 postos de gasolina. Nossa cidade vizinha aqui, Pimenta, ela se encontra com 3 postos, contando da rodovia, e está indo para um 4º posto em frente à delegacia, lá no centro, na Avenida da Senzala ali. E a gente sabe que é uma cidade de 7 mil habitantes com 4 postos. Mas eu estou aqui para votar, o meu voto hoje, eu vou justificar ele, eu quero mesmo desenvolvimento da minha cidade, entendeu? É geração de emprego, entendeu? Geração de imposto para o nosso município. Além disso, a população inteira será beneficiada, às vezes, com o preço de combustível. Nós vive chorando, vive brigando, que a cidade é o combustível mais caro de Minas Gerais. No entanto, moradores do bairro Novo Tempo se uniram e fizeram um abaixo-assinado, que reuniram mais de 100 assinaturas, reprovando o projeto de lei. Para eles, a proposta de alteração da legislação atual é uma medida sem fundamento técnico, que ignora os riscos da proximidade de postos de combustíveis com residências, como o armazenamento de produtos inflamáveis e risco de explosões, a emissão de gases poluentes e ruídos constantes, a possível contaminação do solo e lençol freático em caso de vazamento, o aumento do tráfego de veículos pesados em áreas residenciais. Ainda de acordo com um abaixo-assinado, os moradores levantam preocupações econômicas, já que residências próximas a postos de combustíveis tendem a se desvalorizar, comprometendo o patrimônio e os investimentos das famílias locais. Representando os moradores do bairro Novo Tempo, um morador vizinho ao possível novo posto de combustível expôs suas preocupações. Com relação a essa redução de metragem aqui, que está sendo falada, de 500 para 300 metros, essa medida foi votada no ano passado. Até inclusive o senhor Fábio Tulim foi favorável à lei, votou. Esse projeto ele ficou parado cerca de um ano aqui na Câmara para ele analisar esse projeto. Enfim, se ele não concordasse, ele poderia pedir vista do projeto em exercício. Ele não fez, certo? Agora, o fato que tem que ser dito aqui é que estão querendo mudar essa medida para beneficiar um empresário que quer montar um empreendimento em frente à minha casa. Eu estou a 40 metros desse empreendimento. A lei é para garantir a segurança de todos nós moradores, todos nós. Então, se o empresário quer fazer posto de gasolina, ele vai procurar um local adequado no Piuí
para ele montar o posto dele. A vereadora Shirley Elaine Gonçalves foi a autora do projeto de lei que foi aprovado no dia 5 de dezembro de 2024 e que está vigente. Ele foi aprovado por todos os vereadores da legislatura passada. Shirley se posicionou contrária à alteração proposta e citou ainda as adequações que postos edificados anteriormente à aprovação da legislação atual precisam se atentar. Essa situação, retornar aquilo que fizemos o ano passado, é como se não tivéssemos estudado o ano passado, votado à cega. É declarar que nós votamos um projeto ano passado e não compreendíamos, e agora estamos voltando a estudar. Já imaginaram se todos os projetos da Câmara nós fazermos isso? Ainda mais que esse projeto, ele visa atender aos interesses da população em geral, bem como a reivindicação dos moradores do bairro Novo Tempo desde o ano de 2018. E vamos lembrar que os malefícios causados são inúmeros, além da toxina, além dos barulhos, além do carro saindo, entrando, pessoas estranhas, isso não pode ser próximo à residência. Aí me perguntam, mas e aí aqueles que já existem? Bom, no próprio projeto de lei federal, que ainda tendo em vista a inviabilidade de assegurar a distância mínima em postos já instalados, previu-se a necessidade de regulamentação complementar a ser editada pelos órgãos competentes com requisitos ambientais, operacionais e técnicos mais rigorosos para mitigar o risco de explosão nos postos localizados em distância inferior a 500 metros de tais áreas de risco. Quero dizer aos senhores que a nossa função, às vezes legislamos e com situações que um ou outro pode não gostar, mas a prioridade é ainda a segurança e proteção de toda a população. Fábio Tulin rebateu alguns argumentos utilizados pela vereadora Shirley, principalmente no que se refere em relação aos postos já existentes. Aqui no centro, todos os postos, eles não têm casa, eles têm prédio. Em volta de todos. A gente fica com medo? Fica. Mas a norma que vem para um posto novo é a mesma que os antigos usam, né? Ah, foi levantada a questão cancerígena. Se for cancerígena, a gente tem então que proibir a fabricação do combustível. Não vai poder ter carro mais. Você não pode inalar aquilo ali. Eu nunca vi uma cobrança, né, nos postos de gasolinas todos, não só aqui na cidade como fora, em questão dos funcionários terem que usar uma máscara, se é cancerígeno, se faz mal para a saúde. A vereadora Shirley reforçou que a lei atual não impede a instalação de novos postos. Aqui não está negando, não, pode construir, que bom que venha, mas que se respeite a metragem, que se respeite, por exemplo, a metragem de distância entre as casas. Com relação ao já existente, eu acho que o senhor não prestou atenção quando eu disse aqui que já na lei federal já fala sobre o que deve ser feito. E esse projeto foi apresentado ano passado, o senhor votou a favor, por que o senhor não apresentou essas emendas? Eu não estava na casa, né? Na reunião de comissões eu não participei. Mas votar, o senhor votou? Votei. No abaixo-assinado, os moradores do bairro Novo Tempo também ressaltaram que a legislação municipal vigente e aprovada no fim do ano passado estabelece critérios técnicos de distanciamento seguro e está alinhada ao projeto de lei a nível nacional em tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe uma distância mínima de 500 metros entre postos de combustíveis. Por isso, eles pediram aos vereadores que votassem contra a alteração mínima das distâncias. Esse é o tema que está sendo tratado aqui. Revogar dispositivos legais para que um ponto específico, para que um posto específico instale no cruzamento da Rua Severo Veloso com a Rua Amazonas,
um posto de combustível em uma área estritamente residencial. É importante esclarecer que a legislação atual não proíbe ninguém de construir novos postos de combustíveis em nossa cidade. Ela apenas estabelece condições mínimas de segurança, visando resguardar não só o bem-estar coletivo, mas a saúde e a tranquilidade da vizinhança. O que aqui se propõe é revogar essas proteções legais para beneficiar, como já foi dito pelo senhor Augusto, um caso específico. Mas os efeitos da lei atingirão todo o município de Piuí, querendo ou não. Ou seja, caso aprovado, qualquer morador poderá ser vizinho de um posto que funcionará 24 horas ao lado de sua residência. Sinceramente, alguém aqui gostaria de ter um posto de combustível ao lado da própria casa? Encerro, senhores vereadores, com respeito à posição de cada um, mas firme com um apelo. Não é revogando leis protetivas, nem flexibilizando normas de segurança que se promoverá a concorrência ou a redução dos preços dos nossos combustíveis. Sobretudo quando a pessoa supostamente interessada em abrir um novo posto de combustível já possui posto em atividade nesse município. O quórum para a aprovação era por maioria absoluta, ou seja, de 5 votos. No entanto, apenas os 2 autores da proposta votaram a favor e o PL complementar foi rejeitado por 7 votos. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 05/2025. Projeto esse rejeitado por 7 votos.